A paz do Senhor, meus amados. Mais uma vez, em nome do Senhor, aqui vos fala o pastor Kleber Martins. Quero deixar uma passagem bíblica que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 9, onde vai falar sobre a tristeza do apóstolo Paulo, ou a dispensação de Israel. Diz assim a palavra de Deus: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertence a adoção de filhos, a glória, a aliança, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são israelitas são Israel, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra promessa está: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, o nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa da promessa, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Saul. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece, porque diz as Escrituras a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de que quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, que és tu que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirá o que a formou? Porque fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? E que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória, os vasos
de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, o chamado dos gentios. Quando também diz em Oséias: chamarei o meu povo ao que não era o meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus Altíssimo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra, abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E, como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixará descendência, teríamos nós tornado como Sodoma e Gomorra, teríamos sido feito como Gomorra. Bendita palavra de Deus, ela é maravilhosa quando se diz respeito a essa palavra tremenda do apóstolo Paulo, capítulo de número 9. Nós sabemos que qual é uma relação de plano de Deus para com Israel como nação. Se os judeus foram rejeitados como nação, que será da promessa de sua restauração nacional? Israel, sendo o povo escolhido de Deus, rejeitou o seu Messias. Será Israel ainda restaurado? Não esqueçamos que Deus está ligado a Israel por solene promessa. Os capítulos 9 a 11 da Epístola aos Romanos são parentéticos e encerram a parte dispensacional da Epístola, referente a Israel. Descobriremos nesse capítulo 3 razões o que levam Paulo a escrever. Meus queridos, o primeiro passo, os judeus queriam saber qual o destino espiritual de Israel. Este assunto era de grande interesse para Paulo, pois, apesar de se gloriar de seu ministério, dirigiu-se aos gentios. Ele se importava que o seu próprio povo desfrutasse das bênçãos do Evangelho. Segundo, a questão das promessas de Deus a Israel e do seu povo, destino espiritual, despertava sobre a questão da justiça de Deus. Terceiro, se a salvação é apenas pela fé em Jesus Cristo, como se pode obter fé? Por outro lado, se a salvação é para os judeus e gentios, o que é preciso fazer para crermos no Senhor Jesus Cristo para ser salvo? Embora a maior parte da nação judaica tenha rejeitado a Cristo, a sua promessa referente à redenção nacional de Israel não falham, pois há nela um remanescente fiel que, quando chegar o tempo de restauração completa, formará o núcleo da nossa nação. Até lá, a rejeição de Israel inteiramente por causa, pois rejeitou Cristo, crendo que tivesse salvação garantida em função de sua nacionalidade e de seu respeito a Deus através da lei. Querido, a lei, nós sabemos que a lei não salva. Salva aquele quando aceita Cristo. Somente em Jesus teremos a salvação. Temos que respeitar a lei. Vejamos o que Deus nos ensina e como podemos aplicar em nossa vida cristã ao conhecermos os planos delineados pelo Senhor ao seu povo escolhido,
a nação de Israel, conforme registrado pelo apóstolo Paulo nesses 3 capítulos de sua epístolas aos Romanos. Rejeição de Israel, os escolhidos de Deus. Vemos isso no capítulo 9, no versículo 1 a 33. O primeiro problema tratado por Paulo nessa passagem de Romanos é o da resistência de Israel ao Evangelho. Sua tristeza leva-o a desejar sacrificar a sua própria vida, se isto de alguma forma contribuir para salvar o seu povo. Uma atitude já manifestada também por Moisés, está no livro de Êxodo 32. Apesar do desinteresse de Israel, existe uma relação natural entre Paulo e os israelitas e, além disso, estes têm recebido muitos privilégios espirituais. Sabemos que nem Moisés e nem Paulo poderiam salvar a nação de Israel, mesmo que por ela morressem. Esse fato nos faz lembrar a tristeza de Jesus pela teimosia dos israelitas no apego ao pecado e, afinal, a rejeição do Messias de Deus. Mateus capítulo 23, 27 e 39 está todas estas coisas. Comparecemos a atitude deste povo com o que está dito em Gálatas capítulo 3, versículo 3. Notemos também o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 a 16. Irmãos, mesmo que se Moisés quisesse morrer, e Paulo também, não teria como este povo ter salvação, a não ser ele aceitando o Senhor como Salvador, ou as suas promessas, as suas palavras. O problema dos judeus se reveste de grande importância quando analisarmos à luz dos muitos privilégios que lhes foram concedidos como nação, privilégio que nenhum outro povo obteve. Quanto à salvação dos perdidos, a atitude de Paulo leva-nos a orar a Deus com fervor para que as pessoas aceitem a Cristo, renunciar a certos confortos e desejos para podermos levar o Evangelho a outras pessoas. Em Romanos capítulo 9, de 4 a 5, Paulo enumera as bênçãos das quais o povo de Israel tem desfrutado, que são a adoção, glória, pactos, a lei, o serviço, as promessas, os pais e Jesus Cristo. Deus nos tratou dessa maneira como nenhuma outra nação. Ao tornarmos conhecidos as bênçãos divinas outorgadas a Israel, pensemos na relação que temos com este povo singular. O que aconteceria se Israel não tivesse transmitido, ou seja, se Israel não tivesse transgredido? Talvez essa salvação não chegaria a nós. A partir do momento em que o povo de Israel rejeitou as promessas, não crendo no Messias, Deus abriu uma exceção. Deus abriu a salvação para nós. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. A Bíblia é maravilhosa. A eleição de Israel está em Romanos capítulo 9, versículo 6 a 13. Em Romanos capítulo 9, versículo 6 a 13, temos uma ilustração da soberana eleição ou escolha divina. Deus conhecia Jacó e Esaú antes de nascerem. Sabia o caminho que cada um iria tomar e qual deles cumpriria o seu propósito. Deus escolhe a quem lhe apraz para levar
a sua vontade ao mundo. Por isso, nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são chamados seus filhos. Filhos verdadeiros é aquele que pratica das promessas, e Deus escolheu Jacó. Paulo não diz aqui que Deus predestinou um indivíduo para a salvação, como Isaac, Jacó ou Moisés, e outros para a perdição, como Ismael, Esaú e Faraó. A sua preocupação é com a linhagem santa de Abraão, com o Israel verdadeiro, comparecemos Romanos 9:12 com Gênesis 22 e 23. Só comparar, queridos, Romanos 9, versículo 12 e Gênesis 25 e 23. E Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 13. O que Israel não compreendera é que o homem recebe a justiça de Deus pela fé em Cristo e não pelas obras do próprio homem. A salvação, amados, ela não vem pela obra, ela vem pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que aceitá-lo como Salvador, não pela obra. A obra, todos quanto aceita Cristo, nós temos que realizar essa obra. É uma consequência daqueles que aceitam a Jesus fazer obra. Deus escolhe quem quer. Romanos capítulo 9, 14 a 22. Deus é livre e soberano para escolher quem Ele quiser. Ele tem o direito e liberdade de agir em relação à sua criação conforme lhe apraz. Quanto a Faraó, alguns interpretam que Deus o predestinara à perdição, pelo que lhe endureceu o coração. Está em Êxodo capítulo 8, 15 a 32, 9 a 34. Para não deixar Israel sair do cativeiro, Deus estava livre para deixá-lo perecer na última praga. Da mesma forma que tinha o direito de poupá-lo para que lhe o servisse. Se assim é, quem é o homem para censurar Deus? Deus, então, queridos, nós sabemos que Deus deu livre-arbítrio para nós escolhermos o que nós queremos, o bem ou o mal. Deus não predestinou ninguém à perdição ou à salvação. Ele veio para dar salvação a todos. Todos quanto crê será salvo. A Bíblia fala, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Em Romanos capítulo 9, 27 a 29, Paulo cita duas profecias de Isaías. Isaías capítulo 10, 22 e 23. Referindo-se ao remanescente judaico, ele mostra que o julgamento de Deus atinge a todo o mundo, menos aqueles que são salvos por Jesus. Não obstante, sendo Israel tão pecador quanto Sodoma e Gomorra, merecedor de aniquilação total, Deus, em sua misericórdia, salvará um remanescente. A sua condição de nação perdida deve-se não ao fato de Deus não querer salvá-lo, mas de Israel
não aceitar a salvação nos seus termos de um Deus justo e soberano, o resultado é que os gentios foram justificados pela fé e os israelitas não, por terem buscado a justificação pela obra, que está em Romanos capítulo 1, versículo 31, 39. Romanos 9, 31, 32. Ele, tropeçado na cruz de Cristo, sobre esta pedra de tropeço, cairão os judeus, sendo expulsos de sua terra e se tornando um povo sem pátria e disperso pelo mundo todo por cerca de 2 milênios. Eis a palavra de Deus, a qual o apóstolo Paulo prega, explica, mostra para os judeus que todos nascidos de Abraão e todos estes têm que aceitar, arrepender e reconhecer que Jesus Cristo é o Messias que Deus prometera. Caso contrário, não. Hoje, nos dias em que estamos vivendo, todos aqueles que querem aceitar, querem ir ao céu, querem ser salvos, têm que se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois então, esta é a palavra que vos deixo em nome do Senhor. Quero, nesse exato momento, orar a teu favor, que assim o Senhor possa continuar te abençoando de uma forma maravilhosa, de uma forma gloriosa. Encurva a tua cabeça, ore comigo neste momento. Senhor, grande Deus e Pai, Deus dos céus e da terra, Deus da salvação, Jesus, assim como o Senhor Deus veio para o povo de Israel e o mesmo o rejeitou e deu-nos o direito de vida eterna, todos quanto, é claro, aceitá-lo como Salvador. Pedimos ao Senhor que as palavras cheguem àquelas pessoas, meu Deus, que ainda não aceitou o Senhor como Salvador, aqueles que ainda estão, de certa forma, resistindo o teu chamado. Que o Senhor possa, Jesus, abençoá-los, que a salvação do Senhor possa chegar até estas pessoas. Querido Jesus, ó meu Deus, quantas pessoas têm sofrido de tantas doenças, enfermidades, problemas, e a solução está bem na frente deles, que é o Senhor, e que essas pessoas possam enxergar, Deus, a salvação nessas vidas. Ó Pai, tenha compaixão, usa de misericórdia, de benevolência. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo nosso deitar, levantar, pelo pão de cada dia, por estar falando neste momento com estas pessoas. Querido Deus, ó bendito e eterno Pai, confirmai a vitória, confirmai a bênção, a solução do problema, querido Deus, ó eterno, Salvador, Criador, bendito e Santo de Israel. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos de trabalho, meus amigos, pais, colegas, até mesmo aquele que não nos conhece e pensa mal de nós, mas abençoa da mesma forma. Ajude-o, salvação, visita os hospitais, as cadeias, aquela pessoa, meu Deus, que está se recuperando de uma cirurgia, se recuperando, ó Deus, de algum trauma, que o Senhor possa solucionar o problema para todas estas pessoas. Grande e Santo de Israel,
Manifesta, Deus, o poder e a unção. Ó Pai, confirma a tua bênção, que as almas possam converter ao Senhor, que o Senhor possa nos conceder entendimento, saúde, graça, Jesus, o dom da palavra apurada, para levar a verdadeira palavra genuína aos corações. É que eu te agradeço, meu Deus, no nome de Jesus Cristo por tudo. Ó Pai, tenha compaixão, tenha misericórdia. Eu te louvo, te engrandeço por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo Salvador. Deus muito abençoa, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus está contigo. Receba a bênção de Deus no teu lar, na tua vida, na tua família, em todos os momentos da tua vida, pelo poder de Deus, o nosso Pai. Amém, Jesus.